Está no ar, Giro Cidade. Olá, ariquemes! Hoje, feriado de proclamação da República, o seu programa de notícias Giro Cidade está no ar para você e a sua família. Fique ligado com a gente que tem muita informação e muita entrevista muito interessante. E olha só, ao meu lado está aqui esta belíssima árvore de Natal lá da Santa Festa Decor. Eu quero mandar um abraço para Elaine Simini da Santa Festa Decor. Se você ainda não fez a sua árvore de Natal, os seus preparativos, vá na Santa Festa Decor, na 7ª Rua do Setor 3, em frente à Escola Ricardo Cantanhede. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as novidades de fim de ano que você vai encontrar lá. Bom, e nada melhor do que começar o programa a voltar a relembrar um pouco da história. Afinal, porque este feriado é de proclamação da República. Saiba mais detalhes agora num bate-papo que eu bati com a professora de História lá da Escola Dirceu de Almeida. E eu vou conversar agora, então, com a professora Raquel Silêncio dos Santos, ela que é professora de História, e nós vamos estar sabendo um pouquinho mais sobre essa data, sobre esse feriado nacional onde é comemorado a proclamação da República. Professora, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite. Por que no dia 15 de novembro é comemorado a proclamação da República? Bom, boa tarde. O dia 15 de novembro, na verdade, ele foi o dia, digamos assim, o dia D, né, marcado pelos militares, porque na verdade já vinha acontecendo um processo, né? Então eles já vinham marcando com antecedência, né, para que acontecesse esse ato político no nosso país, mas é porque houve assim a necessidade de convencer alguém que liderasse esse movimento, né, militar. E houve convencimento, por quê? Porque o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem liderou o movimento, na época ele estava até doente, né, em sua casa, acamado, e foi necessário que os demais militares que participaram desse ato de destronar Dom Pedro II do governo, eles viessem à casa do Marechal, convencê-lo, né, para que ele pudesse, como assim, uma figura que ele representava na época no Exército e tal, então ele viesse fazer parte desse movimento e liderar, seria assim uma forma assim de fortificar o movimento, de incentivar os demais participantes. Só que o próprio Marechal não queria, né, participar desse ato, uma vez que ele era amigo de Dom Pedro II, ele participou do Exército, né, ele devia muito, o pai dele também fez parte da Guarda Real. Então, assim, ele não queria participar do movimento, então foi preciso que fossem à casa dele. Ele sofria uma doença degenerativa, né, então ele estava assim acamado, né, na época, e houve toda uma situação para que ele viesse a participar desse movimento que ocasionou aí, digamos assim, nesse ato de que destronou Dom Pedro II, né, que já governava o nosso país por 49 anos, né, e que era amado, né, pelo povo, principalmente, né, do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, e que ele veio trazer muitas melhorias naquela região, né. Então ele era assim muito amado, né? Já estava velho também, doente, e houve assim, então essa necessidade, né, de que nesse dia se consumasse, né, esse ato militar para que desse assim um novo passo, né, na política do nosso país, que foi por fim no Império, né, que já era segundo reinado, e viesse a ter aí então a República, né, onde há um presidente assessorado aí por ministros, senadores, né, enfim. Então essa data ela é de suma importância para o nosso país, porque a proclamação da República significa o momento que o país deixou de ser império e passa a ser república, que é hoje. Exatamente. Então, desde o dia 15 de novembro de 1889, né, que sucedeu então esse ano, um ano antes, 1888, né, acontece a libertação dos escravos, né? Então, no ano seguinte, já com aquelas mesmas ideias, né, digamos assim, de influência dos movimentos que estavam acontecendo fora do nosso país, né, de independências e tal, e que
digamos assim, ideias iluministas, de liberdade e tal. Então, essas ideias todas, mais o apoio de abolicionistas, né, que trouxeram a libertação dos escravos, então estava ali muito assim, focado, né, em que o nosso país passasse a ser liderado agora não mais por pessoas de origem portuguesa, né, que tivesse uma constituição, né, nova, uma bandeira que representasse aí como a nossa bandeira atual, né, que foi idealizada pelos militares positivistas da época, né, com o lema Ordem e Progresso, né? Então havia essa necessidade aí na concepção dos militares, né? Então esse movimento ele pôs fim, né, no Império ou Segundo Reinado, e deu-se início então a um novo processo político que se estende, né, até os nossos dias. Então elaborou-se uma nova Constituição, né? E enfim, mudaram algumas coisas com essa nova Constituição, né? Houve alguns rompimentos entre o Estado e a Igreja, né? Casamentos, organização de cemitérios, que às vezes era tudo ali unido, né? Passou a se romper. E o país até hoje, né, aí governado por homens, né, presidentes, né, que são eleitos, né, o poder deles são legitimados pelo voto do povo, né, da população. De início era indireto, né, até o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, quem proclamou a República, ele se tornou aí o primeiro presidente do nosso país, e o vice dele, Floriano Peixoto. Então esse governo ele sofreu assim muita represália, né? Então ele não chegou a cumprir o seu mandato. O vice dele continuou, porque ele sofria assim uma certa, né, oposição. Então assim foi assim realmente difícil o governo dele. Mas isso marcou assim um novo processo que se estende até os nossos dias, né? Ok, professora, eu quero agradecer a sua participação, muito bacana trazer essa explicação para você aí de casa que não sabia o que significava a Proclamação da República. Está aí a explicação da professora Raquel perfeitamente, falando um pouco sobre este feriado nacional. Voltamos ao estúdio do Giro Cidade. Ainda falando de feriado, atenção motoristas que vão pegar a rodovia. A Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal se encerra hoje à meia-noite. Então, quem vai pegar a estrada, conscientização na hora de voltar para casa. Atenção ao dirigir, cuidado com o uso do celular, alta velocidade, bebidas alcoólicas, todos esses fatores podem causar altas multas e ainda mais graves acidentes. Então vamos colocar a atenção na hora de pegar a estrada. Agora vamos falar do grande feirão Fiat Gima Seminovos que acontece 16 a 19 de novembro. Confira! Grande feirão Gima Seminovos, de 16 a 19 de novembro, ao lado da Feira do Produtor. Uno Mille 1.0 2007 com ar, som e trava de 19 mil por 15 mil reais. Estrada cabine estendida 2010-2011 de 29.900 por 26.900. Fiesta 1.6 hatch 2012-2013 de 27.900 por 24.900. Grande feirão Gima Seminovos, não perca! Agora é hora de cotação agrícola. Confira os preços de alguns produtos pagos direto ao produtor. Banana de fritar, R$ 2,00 o quilo. Banana maçã, R$ 2,50 o quilo. Café robusta, R$ 400 a saca de 60 quilos. Farinha de mandioca, R$ 180 o quilo. Mandioca de mesa, R$ 1,00 o quilo. Bezerro de corte, R$ 1.000 a cabeça. Bezerro apetidão leiteira, R$ 750 a cabeça. Boi gordo à vista, R$ 129 arroba. Boi gordo com 30 dias, R$ 130. Garrote novilho, R$ 1.300 a cabeça. Novilha apetidão leiteira, R$ 2.000 a cabeça. Vaca leiteira, R$ 2.800 a cabeça. Leite in natura, R$ 1,00. Mel centrifugado, R$ 20. Galinha caipira, R$ 20. Ovos caipira, R$ 5 a dúzia.
Peixe tambaqui, R$ 4,50 o quilo. Pirarucu, R$ 9,00 o quilo. Suíno e ovino, R$ 8,00 o quilo. Polpa de cupuaçu, R$ 5,50 o quilo. Alface convencional e alface hidropônica, R$ 2,00 o maço. Antes do intervalo, não se esqueça da promoção que está rolando no Facebook do SBT Ariquemes. A Nina e o Tonzinho do Teleton 2016 serão sorteados. E você quer um deles? Confira com a Laís. É isso mesmo, se você quer ganhar o Tom ou a Nina, vai até a página oficial do SBT Ariquemes no Facebook e siga as instruções. É fácil e rápido, não perca essa chance! Agora é intervalo, eu volto já! Estamos de volta e agora vamos falar sobre o 13º salário, o que os ariquemenses estão planejando para fazer com o 13º que irão receber e as expectativas do comércio para as vendas. Assista agora! Final de ano chegou e a expectativa aumenta, não só no comércio, mas também para o consumidor. Todos ansiosos pela chegada do 13º. Até o fim do mês, mais de 84 milhões de brasileiros devem receber a primeira parcela do 13º. Ao todo, quase 200 milhões de reais devem ser injetados na economia. Nossa expectativa são as nossas promoções de Natal e a gente espera que a primeira parcela do 10º venha muitos clientes, né? E a gente tem várias promoções, a expectativa do Natal ainda, né? Vários presentes e muitas vendas. Então, a expectativa está bem grande, né? Nós esperamos que realmente, entendeu, dê uma reviravolta nas vendas, que a gente está precisando bastante. E que todo mundo sabe, né, que realmente quando sai o 10º, as pessoas, elas compram presente, né, se presenteiam. Então, assim, eu convido a vocês, façam uma visita aqui na loja pra gente. Entendeu? Nós temos várias novidades e você vai estar empreendendo bem o seu dinheiro. Dinheiro novo na praça vai ter de quem tem emprego formal, aposentados ou pensionista. Mas afinal, o que será feito com esse dinheiro? Pagar as contas, né? Vai aproveitar? O que vai fazer mais o quê? Não, só pagar as contas mesmo e quitar o débito só mesmo anteriores, né? Aproveitar, né? Para ficar para entrar o ano que vem, né? De boa, né? Sem dívida. A chegada agora do final de ano, né, a gente está querendo fazer bastante coisa, viagens, né? Então, assim, a gente está programando para utilizar agora, né, para efetuar pagar algumas contas, né? E tá, né, viajando agora no início do ano, né? Que a gente pega férias e viajar agora no início do ano. Então, assim, para mim mesmo, eu vou pagar algumas contas e viajar agora no início do ano. É um dinheiro extra que você dá de aproveitar. Assim, se você souber controlar, você aproveita bastante, porque é uma renda que vem a mais, né? E vem numa época muito festiva, então é uma época que você pode dar presente, viajar, né? Então, assim, uma ótima renda que vem a mais. Eu estou finalizando o curso de pedagogia, eu pretendo investir na finalização do curso. Então, comprando o anel e, enfim, batendo a meta para entrar 2017 com o pé direito. É prudente não comprometer mais do que 30% da renda com dívidas e uma reserva para o começo do ano que vem com muitas contas novas. Agora, se você quer uma dica do que fazer com o seu 13º, que tal você sair de Honda Bis 110i? A entrada é só R$ 349 e você leva na hora a sua moto. É isso mesmo, confira o VT. Chegou uma promoção campeã na Rondomotos. Um sucesso de vendas para não sobrar nada. Bis 110i de 9.550 por 8.097 à vista. Ou financiada com entrada de apenas R$ 349. Isso mesmo, só R$ 349 de entrada. E restante em parcelas fixas de R$ 298,15. Corra, estoque limitado. Compre e concorra aos prêmios do Natal da Sorte. Rondomotos, garantia absoluta. E olha só, eu estive lá na creche Ariquém e você vai conferir agora um convite sobre um evento cultural que acontecerá no próximo dia 17.
Muito bem, eu estou agora aqui na creche Ariquém com a diretora Ana Cristina e ela tem um convite muito especial para fazer para você aí de casa. Ana Cristina, fala pra gente qual que é o convite para esta semana. Convidamos toda a comunidade para prestigiar a nossa mostra cultural. Neste ano estamos realizando a 5ª, né? Porque todo ano ela acontece. As professoras elas realizam projetos, sequências, didática, e nesse dia, no caso vai ser dia 17, quinta-feira, é um momento que elas expõem todo esse trabalho realizado com as crianças, e vão ser assim muitas atividades bem interessantes, porque são trabalhos que são realizados com a própria criança, são assim práticas inovadoras que elas buscaram, desenvolvendo com a criança e com a própria família. No caso tem o projeto do pintinho viajante, no caso a criança leva o pintinho para casa, e no caso o que é observado é registrado para estar compartilhando. Então vai ser um momento assim muito interessante para estar prestigiando e valorizando o trabalho tanto das professoras quanto das crianças, né? Qual vai ser o horário e é aberto para a comunidade? Nós estaremos já expondo a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, às 14 horas. Porque também depois tem um outro evento, né, na cidade, e as professoras estarão participando desse evento. E qualquer pessoa que estiver passando pode vir acompanhar, ver o trabalho das crianças? Pode sim. É para toda a comunidade, não só para os familiares, mas para toda a comunidade de Ariquém que está participando. E também vai ter um momento que vai estar exposto os portfólios, né? Que são todos os trabalhos realizados, que é exposto dentro desse portfólio, escolhido pelas próprias crianças. Então é muito importante esse momento para nós aqui do CMEI Ariquém. Ok, muito obrigada, Ana Cristina. Então, nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 8 horas da manhã, aqui no CMEI Ariquém, uma mostra cultural das crianças, do pré, da creche. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Voltamos ao estúdio do Giro Cidade. É intervalo, o seu programa Giro Cidade já volta. O Giro Cidade está de volta e antes do nosso Giro Entrevista de hoje, confira o recado do Dr. Eli Mussi com um dia de coaching. Dia 27 de novembro, na FAEMA, venha participar. Um dia de coaching com o Dr. Eli Mussi. A vida como ela tem que ser. Aprenda como funciona o teu cérebro para ter o melhor a teu favor. Você merece isso. Você pode ter uma vida melhor. Participe conosco. A cada 3 pessoas, a terceira não paga. E a pedido de nossas telespectadoras do SBT Ariquemes, hoje vamos reapresentar a entrevista na íntegra da doutora Priscila Rosic, mastologista de Ariquemes, do Hospital Monte Sinai, com o tema câncer de mama. Confira no nosso Giro Entrevista de hoje. E o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Priscila Rosic. Ela é ginecologista e mastologista. E nesse mês de outubro rosa, o Giro Cidade está trabalhando aqui sobre a saúde feminina, a saúde da mulher. E hoje, nada melhor do que conversar com ela para estar falando sobre o câncer de mama. Doutora Priscila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no programa Giro Cidade. Para a gente começar iniciando o nosso bate-papo, o que causa o câncer de mama? O câncer de mama, ele não tem uma causa específica, são vários fatores. Tem a parte genética, que é a causa, mas como a maioria dos cânceres não existe um fator específico, por algum motivo surge uma célula neoplásica, essa célula neoplásica ela sofre uma proliferação anormal do tecido, o organismo não consegue eliminar essa célula e acaba formando os caroços, que são os nódulos, que é o câncer. Doutora, entrando nessa parte da genética, é muito comum falar que uma das causas é a genética. Se a minha mãe, se a minha avó teve o câncer de mama, eu devo ficar preocupada? Com certeza. Se teve um parente de primeiro grau, que no caso, parente de primeiro grau, ou é mãe, ou é irmã, ou é filha, essa paciente, uma só tem uma chance maior, sim, é considerada uma paciente de risco. E no caso de parente de segundo grau, já são 2
eu preciso de 2 casos na família, que no caso já é avó, tia, primo, então um só não é considerado de risco. Mas os casos genéticos são o menos do câncer, corresponde a 15% normalmente dos casos de câncer. Então isso quer dizer que 85% não tem nada a ver com genética, ocorre ao acaso mesmo. Muito importante essa notícia. O autoexame da mama. Nós mulheres sempre vemos na televisão, no noticiário, a importância de fazer o autoexame. Ele é importante tanto para detectar também se tem algum caroço, algo diferente. O autoexame, ele não é tido como diagnóstico, porque o diagnóstico ele é feito pelo profissional da área capacitado, no caso um mastologista, um ginecologista ou um enfermeiro que foi treinado, que deve fazer o exame clínico. O autoexame a gente fala por quê? Porque a paciente precisa conhecer a mama dela, para que em algum momento, se surgir algo diferente nessa mama, essa paciente possa saber, nossa, não tinha essa alteração aqui, agora eu passei a ter essa alteração, e aí sim procurar um profissional capacitado, habilitado a diagnosticar. Correto. A mamografia, quando que ela é indicada a fazer e quem pode estar fazendo o exame de mamografia no caso? Mamografia é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia para todas as mulheres acima dos 40 anos, uma vez ao ano. O Ministério da Saúde já preconiza a partir dos 50 aos 69 a cada 2 anos, mas não é o preconizado mundialmente. Mundialmente é anual a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos. Uma jovem entre 20 e 30 anos, ela não tem a necessidade de estar fazendo essa mamografia? De rastreio, não. Só se ela tiver alguma alteração, essa alteração for suspeita, aí sim a paciente é encaminhada para a mamografia para fazer o diagnóstico. Mas fazer de rotina, de exame de rotina, sem ter nenhum sintoma, sem ter nenhum sinal, não é necessário. Esse exame da mamografia é um procedimento que causa dor? Eu não sei porque eu ainda não fiz, mas as pacientes normalmente dizem que é dolorido, porque precisa ter uma compressão muito forte, é um peso correspondente a quase 14 quilos em cima da mama e precisa. Se for uma mamografia que não tem uma compressão eficiente, pode esconder um nódulo no meio do parênquima mamário e não ser diagnosticado essa alteração. Então, é dolorido, mas o que a gente preconiza é que ela deve ser feito de 7 a 10 dias após a menstruação, que é o período que a mama está mais murchinha, que está menos dolorida. Se fizer próximo ao período menstrual, essa paciente com certeza vai sentir dor. Correto. Voltando aqui para o câncer de mama, quais são os tratamentos para o câncer de mama? Tratamento, o câncer de mama, ele não existe um tratamento, então ele é tratado de diversas formas. Eu sempre falo para os pacientes que são várias armas que a gente tem para o tratamento. Começa, o mais importante é a retirada. Então, sempre que é possível, é retirado esse nódulo, que é a cirurgia. Essa cirurgia, normalmente, ela é completada com a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Nem sempre é possível realizar todos esses, mas sempre que nós conseguimos, essa paciente entra nos critérios, nós realizamos todos esses tratamentos para uma melhora no tratamento, para uma melhor efetividade e para diminuir a chance desse câncer retornar futuramente. Sim. E a mastectomia, quando ela é sugerida e ela é preventiva? Depende, aí nós estamos falando de 2 casos. Sim. A mastectomia como tratamento do câncer de mama, hoje ela quase não é mais utilizada, porque já teve vários estudos científicos na área que mostrou que você retirar toda a mama ou tirar o tumor com uma margem livre, que é um pedaço a mais da mama que não contém tumor, a paciente vai ter a mesma evolução do tratamento, o mesmo tempo livre de doença, com a mesma sobrevida, então isso não alterou. Sempre que possível, hoje a gente opta por deixar a mama e retirar só o nódulo com a margem livre. A mastectomia profilática, ela é realizada, mas não é algo que qualquer paciente deve realizar. Se uma paciente que não tem fator de risco algum, ela deseja, essa paciente normalmente tem que passar por um psicólogo, tem que ter uma avaliação, não é só chegar e falar, eu quero que arranque as minhas mamas por um medo do câncer. Então, se essa paciente passar por tudo isso, ela for bem esclarecida, porque querendo ou não, é uma mutilação.
Então, se eu não tem por que eu tirar uma mama se essa paciente não tem risco, e isso não vai mudar praticamente nada. Vai mudar o quê? Futuramente, ela olhar no espelho, ela vai ter um volume mamário, ela não vai ter mamas, provavelmente ela não vai ter uma sensibilidade nessa mama, ela vai ter uma prótese embaixo de uma pele. Mas pacientes que têm uma história familiar muito forte, pacientes que realizaram o exame genético e têm alteração do gene, essas pacientes são candidatas sim. E aí ela não vai ter câncer? Não, eu não posso falar para ela. Ela ainda continua com risco de aproximadamente 5% de desenvolver o câncer, mesmo tendo realizado a mastectomia. Porque na pele existem parênquimas mamários, que são chamados ligamentos de Cooper, que liga a pele à estrutura inferior da mama, e eles mesmo assim permanecem na pele. Então a paciente continua com risco de desenvolver o câncer depois na pele, o câncer de mama na pele. Mas com certeza diminui muito o risco dessas pacientes que têm o risco aumentado, que têm uma alteração genética, isso sim. No caso da paciente, ela fez a retirada, ela pensa em fazer uma cirurgia plástica, uma reconstrução. Quando é indicado fazer essa reconstrução ou nem sempre é indicado? Isso, no câncer. A reconstrução no câncer hoje é lei. O governo brasileiro já tem essa lei que toda paciente que tem câncer e passa por uma cirurgia, ela já tem que sair do centro cirúrgico com essa mama reconstruída. Independe se no serviço particular ou se no serviço público. Teve que tirar a mama, teve uma deformação na mama, já tem que realizar a reconstrução. Tem o direito. Doutora, um dos tratamentos também do câncer de mama é a quimioterapia. Quais são os efeitos colaterais? Quimioterapia, quando a gente fala em quimioterapia, existem vários tipos de quimioterapia. Eu não posso dizer de um específico. Eu vou falar dos efeitos da mais comum que as pacientes falam, que é a vermelha seguido da branca. Então, toda paciente que passou pelo câncer ou familiar de paciente, normalmente ele questiona a vermelha, a branca, então já sabe, porque realmente a coloração do quimioterápico é diferente. A vermelha normalmente é uma quimioterapia que a paciente tem mais efeito colateral, ela tem mais náusea, mais vômito, quando ela perde o cabelo, então não existe, quando faz essa vermelha, a paciente passar pelo tratamento sem perder o cabelo, isso acontece e normalmente por isso que tem essa rejeição tão grande das pacientes, porque a mulher não quer perder o cabelo. E aí depois a branca já é uma que é tida mais fraca, mas não é que ela é mais fraca, né? Ela tem menos efeitos colaterais, a paciente já tem menos náusea, já tem menos alteração do hemograma e o cabelo passa a crescer nessa fase sim. O câncer de mama tem cura? Com certeza, tem cura, mas se diagnosticado precocemente. Qual que é a cura? A cura é muito grande quando ele tem menos de 1 centímetro, porque menos de 1 centímetro, dificilmente ele já teve uma metástase, que é quando o câncer vai para outros órgãos, e ele está bem restrito à mama, tira, essa paciente faz a radioterapia, às vezes não precisa nem fazer a quimioterapia e ela está curada. Agora, quando a gente fala de um câncer mais avançado, é mais difícil a gente falar em cura. Por isso que a gente fala tanto, e principalmente nesse mês de outubro. Faça sua mamografia, se toque, não deixe de ir todos os anos, acompanhe, porque o câncer de mama tem cura, se diagnosticado precocemente. Ok. Quais são os hábitos e comportamentos que podem diminuir o câncer de mama? Hábitos e comportamentos, isso a gente fala no geral, para todos os cânceres. Não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, fazer exercício físico, ter atividades de lazer, são esses que diminui a chance do câncer de mama e dos cânceres em geral. Infelizmente, o câncer de mama ainda não tem algo que eu possa fazer para ele não surgir no caso, vou dar de exemplo o câncer de colo, que hoje nós temos a vacina. Então eu pego uma menina de 12 anos, 14 anos, vacino ela e ela não desenvolve o câncer de colo futuramente. Infelizmente de mama ainda não existe essa vacina, entendeu? Que hoje nós já temos para colo. Mas essas medidas ajudam sim e são comprovadas que diminuem a chance de câncer. No caso, o cisto.
o cisto, a mulher tem um cisto nos seios, isso pode virar um câncer ou não? Então vamos lá, cisto, o que é cisto? Vou falar para as pacientes que elas normalmente têm um cisto, elas chegam aqui desesperadas no consultório, eu tenho um caroço e eu vou olhar, é um cisto. Cisto é bolinha de água na mama, bolinha de água não tem risco algum de câncer, já fizeram vários estudos de pacientes que faleceram por qualquer outro motivo e tinham cistos mamários e fizeram os estudos, examinaram essa mama e não encontraram relação alguma do cisto mamário com câncer de mama. Então, podem ficar despreocupadas que não tem nada a ver, independente se tenha 1, 10, 15, 20, porque tem paciente que tem muitos e elas ficam preocupadas. E aí a minha função é acalmá-las e falar, não, o cisto, independente da quantidade, ele não tem relação alguma com câncer. Qual o único problema para a paciente? Eles ferroam, ardem, queimam, isso acontece muito, dói, mas não evoluem para o câncer. No caso, qual que é a diferença do cisto para o nódulo? O cisto é líquido e o nódulo, ele é sólido. Então, eu até brinco, eu bato na mesa. O nódulo é um caroço duro. O cisto é uma bolinha de água, é uma bexiguinha com água. Essa é a diferença. No caso, esse nódulo ele pode ser diagnosticado como benigno ou maligno? Isso, nem todo nódulo é maligno. Então, os nódulos, a maioria dos nódulos, o mais comum são nódulos benignos. Mas a gente precisa investigar, entendeu? Tem alguns critérios na mastologia, né, nos exames de radiologia, para a gente saber se esse nódulo é um nódulo suspeito ou não. Tem aquele nódulo que, pelas características dele, a gente não precisa biopsiar, a gente só acompanha. E já tem aqueles que, dependendo da característica, a paciente já tem que ir para uma biópsia. Correto. Doutora, neste mês da campanha da prevenção do câncer de mama, nós estamos escutando muitas histórias. A importância quando a mulher descobre que ela tem um câncer de mama, porque isso acaba acabando com a autoestima da mulher. Ela passa pela perca do seio, pela perca do cabelo. A importância da família neste momento é fundamental. Com certeza, tanto que nos grandes centros, nos centros de tratamento de câncer de mama, não só a paciente passa pela psicóloga, ela durante o tratamento ela tem consultas periódicas com a psicóloga, quanto a família, porque a família nesse período é extremamente importante, porque é a família que vai dar o suporte, é a família que vai estar acompanhando essa paciente, que vai estar levando, que vai estar buscando, e tem que ter essa base familiar muito forte neste momento e muito que dê aquele sustento que a paciente precisa, porque a família acaba também, que é um baque para a família, mas eu sempre, quando eu dou esse diagnóstico, eu falo para a família, eu falo, olha, ela vai chorar, ela vai ter períodos de querer jogar tudo pro alto, de querer desistir, mas vocês, independente de qualquer coisa, vocês têm que dar esse suporte, essa força para a paciente. É importante saber que não é o fim. Não, o câncer de mama não é o fim. Quando a paciente, qualquer paciente recebe o diagnóstico de câncer, inconsciente ele já acha que vou morrer. Mas hoje, graças a Deus, a medicina está muito evoluída, tem muitos tratamentos e não é um diagnóstico de morte, que a paciente ainda acha, ou o paciente ainda acha que é um diagnóstico de morte, mas isso não tem essa correlação, não. Ok. Doutora Priscila, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, vou pedir para a senhora fazer as suas considerações finais, deixando a sua mensagem aí de prevenção neste mês do Outubro Rosa. Joia. Eu queria alertar, as mulheres nesse período, porque às vezes a gente passa no dia a dia, tem que levar filho em escola, tem o serviço, tem os trabalhos, tem a casa, e às vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmas. Só que a gente tem que ver que se a gente não estiver bem, estiver doente, quem vai fazer? Vai surgir alguém para fazer. E não custa, são 365 dias no ano. A gente tirar um dia, uma horinha no dia só, uma horinha no ano, para poder fazer um exame que vai nos livrar de algo muito pior, que vai nos dar chance de uma cura. Porque o câncer de mama tem cura. Tá? O câncer de mama tem cura. Esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje.
Quero agradecer imensamente a família Rosic pela atenção oferecida ao nosso programa Giro Cidade, sempre prontos e abertos para dar esclarecimento à nossa população. E atenção, mulheres, outubro acabou, mas vamos ficar atentas a este tema de outubro a outubro. Não deixe de se cuidar. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já volto com mais informações. O seu programa está de volta e você continue mandando o WhatsApp pra gente, 984026893. E agora vamos saber mais sobre a movimentação em torno da eleição para o cargo de secretário ou secretária de Educação do nosso município a partir de janeiro de 2016. Eu vou conversar agora então com o Alan Duarte, ele que é diretor regional do Sintero, e nós vamos falar sobre a escolha do secretário municipal de Educação, que vai acontecer de uma forma diferente para os próximos 4 anos. Alan, fala pra gente como é que vai ser dado essa escolha para o secretário municipal de Educação. Vai ser de uma forma muito democrática e em bases em critérios técnicos e não políticos. O prefeito eleito, Tiago Flores, ele já havia se comprometido na época da campanha, junto com o prefeito Lorival, na época candidato também, assinou um termo de compromisso com a categoria lá no Sintero, numa noite de entrevistas, nesse termo de compromisso de que eles nomeariam como secretário de Educação um servidor de carreira do município, haja visto que o município de Ariquemes acho que nunca teve à frente da pasta de Educação Municipal um servidor do município. Então o prefeito Tiago Flores, o prefeito eleito, nos surpreendeu porque ele foi muito além. Além dele nomear um secretário de carreira do município, para nossa surpresa, ele chamou o sindicato e disse o seguinte: elejam 5 servidores, construam uma lista quíntupla e mande para mim, que dali eu vou escolher o secretário. A gente acredita que ele, dentre 5 nomes que a categoria vai escolher, ele vai usar critérios técnicos, critérios de mérito para poder escolher e não critérios políticos, que é o que sempre permeia essas escolhas. Partidos políticos, né, as alianças que levam à construção de uma vitória. Pelo menos a educação vai ser escolhida dessa maneira. Então, na quinta-feira, vocês vão estar se reunindo, servidores da educação vão estar se reunindo para estar escolhendo 5 nomes para levar para o prefeito eleito Tiago Flores e a partir dali ele decidir quem será o novo secretário municipal de educação. Exatamente. Nós, quando recebemos o ofício do prefeito eleito, ele nos deu 20 dias. E nesses 20 dias, nós visitamos as 26 escolas municipais de Ariquemes, mais a CEMED, a própria secretaria do município e mais o barracão ali onde ficam os motoristas. Então foram 28 departamentos que o Sintero visitou. E por que é importante para quem nos vê, para quem nos assiste, que saiba do processo. O Sintero buscou ser o mais democrático possível. Numa assembleia, qual é o público-alvo que frequenta ela? 100, 150, 200 no máximo. A categoria da educação, a maior secretaria da prefeitura, tem em torno de 1.300 servidores. Então, de que maneira atingir o máximo de servidor possível? Indo para as escolas. Então, nas últimas 2 semanas, nós visitamos todos esses 28 departamentos, ouvindo dentro das escolas as sugestões dos servidores. Então, já foi feito uma eleição prévia, o que a gente chama de primárias, onde foram citados aproximadamente 35 nomes. Desses 35, uns 7 abdicaram, já assinaram termos de que não tem interesse em ser secretário. Então, os 26, 28 nomes restantes é que nesta Assembleia, quinta-feira, já está definido que é quinta-feira, às 15 horas. É só importante lembrar que a comissão organizadora do processo, junto com o Sintero, quando se reuniu na semana passada e fechou
quinta-feira a Assembleia, às 15 horas, por um lapso, por uma falha, esqueceu-se que na quinta-feira haverá a aplicação de uma prova, um exame, não sei se é estadual ou nacional, de alfabetização, e muitos professores estão envolvidos na aplicação dessa avaliação. Portanto, quarta-feira, quando nós voltamos a trabalhar, porque hoje é ponto facultativo e amanhã é feriado, é importante deixar isso registrado. Quarta-feira, nós vamos confirmar se a Assembleia continua sendo quinta. Até a segunda hora da Assembleia é quinta-feira, mas poderá mudar por causa dessa avaliação. E, voltando, como eu estava te falando, nessa Assembleia vai se reduzir esses 26 nomes que foram citados nas escolas, ele vai ter que ser reduzido a 5. Então nós vamos ali fechar a lista quíntupla que vai para a mão do prefeito eleito. E será uma Assembleia aberta, qualquer pessoa, servidor público, poderá participar? É uma Assembleia, muito interessante a sua pergunta, é uma Assembleia em que os 1.300 servidores da educação, exclusivamente os servidores da educação, poderão participar. Nesse processo, para a escolha do secretário, tanto filiado ao Sintero como não filiado participa da escolha. O secretário da Educação comanda a educação para toda a categoria, não só para filiados. Então são 800 filiados aproximadamente, mas são 1.300. Então, somente servidores de carreira efetivos da educação que vai participar da Assembleia para fechar essa lista. Uma outra coisa muito importante que é bom deixar registrado, esse processo que nos surpreendeu positivamente, ele só está acontecendo na educação. Nenhuma outra secretaria foi dada ao servidor a possibilidade de escolher o chefe da pasta para os próximos 4 anos. Então nós, diretores do Sintero da Regional Estanho, nós temos a convicção de que esse direito de participar da escolha do secretário é fruto não apenas de um prefeito eleito que está honrando o seu compromisso em ser o mais democrático possível, mas também de um diretório regional que há 2 anos, desde que assumiu os trabalhos do sindicato ali, vem agindo com transparência, com lisura e sendo o mais democrático e o mais ético possível. Ok, Alan, muito obrigada pela sua participação. Então está aí o recado para você aí de casa que não sabia. A escolha do secretário municipal da Educação de Ariquemes será feita de uma forma diferente e democrática, como o Alan falou. Nós voltamos agora para o estúdio do Giro Cidade. Vem aí um grande evento. Já foi feita a votação, o povo já votou e já tem o resultado de quem foi destaque em 2016. E neste mês a gente vai conhecer quem são os destaques 2016 em Ariquemes. Roda o VT. Vem aí os melhores do ano. Destaque 2016. Realização Lions Clube Ariquemes Canaã. Dia 26 de novembro, no Amazon Music Hall. É isso aí, esse foi o seu Giro Cidade de hoje. Encerro com esta pequena mensagem: dizer eu te amo por dizer. Pois esquecem daquele bilhetinho de bom dia, daquela mensagem de boa noite, estou com saudade, esquecem de perguntar, você está bem? Esquecem do abraço sem pretexto, do presente fora de época, esquecem de dar atenção nos detalhes. E isso faz com que esse eu te amo perca totalmente o seu valor. Sabe por quê? O amor não se alimenta só de palavras, mas sim também de atitudes. Ame imensamente. Eu me vou e volto amanhã, se Deus quiser, com mais informações para você. Até mais, minha gente! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.